Olá para todos, muita paz em seus corações. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo ao Pai por esse momento de estarmos juntos, pedindo aos bons Espíritos que nos envolvam, que trazem para nós o discernimento, que possamos aproveitar os ensinamentos de Jesus e aplicá-los em nossas vidas, para enriquecer a nossa estadia aqui terrena. E assim, com as bênçãos divinas de Deus, vamos dar início dos estudos de hoje. Nós vamos falar sobre o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os que são puros de coração. O item que nós vamos comentar, o item 1 e 2, até o 3 e o 4, fala sobre o seguinte tema: deixai vir a mim as criancinhas. Vamos dar início ao item 1, que foi anotado pelo nosso apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa é uma passagem proferida pelo próprio Jesus. E diante uma situação que ocorreu naquela época, Marcos, no capítulo 10, versículo de 13 a 16, fez a seguinte anotação: apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes àqueles que se apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Bom, qual seria a melhor comparação de que nós podemos fazer de pureza de coração, senão aquelas que são vistas nas crianças, né? As crianças, elas têm um mister de ingenuidade sem malícia. Elas não guardam rancor. Mesmo que depois que elas sejam repreendidas, e às vezes uma bronquinha ou outra que elas possam receber, na verdade, elas voltam com a mesma alegria para aqueles que a repreenderam. As crianças, elas podem cair, se machucar, e elas não ficam detidas com nenhum obstáculo. Elas se levantam e vão brincar. Elas não ficam dando valor às situações que acontecem. As crianças não veem maldades nos homens, porque elas guardam em si, nesse momento de suas vidas, duas virtudes muito importantes: a simplicidade e a humildade. A pureza de coração, para ela poder existir, nós temos que excluir o egoísmo e o orgulho. E esses instrumentos que Jesus nos deixou, que seria a simplicidade e a humildade, que se espelha nas atitudes das crianças, elas são, para nós, os instrumentos necessários para tirarmos o egoísmo e o orgulho que ainda estão presentes conosco. Simbolicamente, as crianças vestem uma roupagem da inocência. São espíritos, né, que chegam até nós sem, como se diz, duas situações importantes, sem ainda ter as condições de instinto e caráter. Eles ficam em estado de dormência. O instinto e o caráter dessas crianças, que muitas vezes não pode ser instintos negativos, um posicionamento muito ruim diante da qualidade do homem de bem, né? Então, quando vem em forma de criança, esse instinto e esse caráter, eles dormitam. Esse é um momento importante para nós, pais, para nós, educadores, para nós, tutores, modelar esse espírito. Esse espírito que muitas vezes rotulamos de rebeldes, aquelas crianças que têm um tom, um jeito mais agressivo, inclusive não só agressões verbais, com palavras chulas, mas também as agressões até físicas.
Aquelas crianças que não obedecem, são incapazes de acatar ordem. Aquelas crianças que deixam os seus brinquedos, o seu local de habitat, uma bagunça e se recusam a recolher ou agir. São pietuosas. Então, nós percebemos alguns tipos de comportamentos que devemos, como pais, educadores e tutores, eliminá-los, modificá-los. É por isso que é muito importante o nosso papel terreno nesta condição de ajudar esse espírito que está passando por algumas dificuldades. Muito bem, fazendo essa situação acontecer, nós vamos ajudar a fazer com que a humanidade consiga caminhar para a senda do progresso, né? Muitas vezes nós entendemos que todo ponto de partida passa a ser importante a cada nova encarnação. Então, o ponto de partida é uma chance de nós recomeçarmos e modificarmos. E nesse ponto de partida é que nós devemos, nas reencarnações, valorizar principalmente os nossos ensinamentos. Porque a pureza de coração não se adquire fácil assim. É através do tempo e do espaço, numa viagem secular, é que o espírito, fazendo vários retornos ao planeta, ele vai conseguindo burilar as crostas do egoísmo e do orgulho e colocar dentro de si as experiências importantes que traz o Evangelho para a sua evolução, na sua segurança de elevação. Então, esses espíritos que retornam várias vezes, e eu digo sobre nós, né? São 20 séculos desde quando Jesus teve a sua passagem aqui terrena. E nós podemos observar que a humanidade melhorou bastante. Claro que existem as exceções de espíritos ainda recrudescentes, que nascem entre nós para ter um espelho, para aprenderem que podem se mudar. Porém, é o livre-arbítrio. Se eles escolhem permanecer no mal e querer fazer o mal, eles não vão ter mais espaço para continuar, porque o planeta está em transição e essas modificações não vai dar mais espaço para espíritos que percorrem o mal e trazendo as condições, atitudes não muito saudáveis, né? Não positivas, digamos assim. Aí a pureza de coração, na verdade, está dentro de nós. Deus, quando nos criou, colocou essa pureza de coração no espírito logo ao seu nascimento. Porém, a liberdade de escolha fez com que nós cultivássemos muitas atitudes negativas, alimentando o orgulho e egoísmo. E essas duas chagas cresceram de tal forma que fecharam como uma crosta a pureza do espírito que carregamos conosco. Então, vamos lapidar essas crostas negativas para que a luz da pureza do coração possa sobrepujar, né? Aparecer. Muito bom. Nós temos uma passagem bem interessante, anotada pelo Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, no livro chamado Coletâneas do Além. O primeiro capítulo, que é o capítulo número 1, fala sobre a criança é o futuro. E Emmanuel explana que naquele momento que Jesus comentou essa frase, deixar vir a minhas criancinhas, exatamente naquele momento em que os discípulos estavam afastando as crianças e Jesus interveio, né? Jesus não quis só atingir aquelas crianças. Ele estava preocupado com aqueles espíritos que ainda estavam no estágio da intelectualidade, na fase da infância. Ele queria chegar até esses espíritos para que eles pudessem também receber a boa nova, a boa palavra, né? Então, ele sabia que essa frase iria passar o tempo, né? Atravessar o tempo diante de tudo que nós passamos. O seu legado permaneceu até hoje e graças a
toda a espiritualidade, ele não foi maculado. As palavras de Jesus permanecem intactas, imbuídas de muita luz, de muita harmonia. Então Jesus referiu a um longo processo que a humanidade ainda teria que progredir, né? A sua afirmação era para esses espíritos que estão sedentos de conhecimento, de renovação, e que pedem e que tentam aguardar o seu momento de retorno à Terra para que eles possam crescer, porque essa é a condição e esse é o objetivo de nós, espíritos que estamos em plena evolução. Nesse sentido, nós temos que entender que o Evangelho é muito importante na vida dessas crianças. É importante nós darmos a essas crianças roupas, darmos um abrigo, um teto, darmos alimentos, mas é muito importante também, além do conhecimento, com os estudos, as famílias que têm condições pode chegar até dar um estudo de nível superior. Tudo isso é importante, mas não menos importante de que os pais, os educadores, os tutores coloquem desde tenra idade a presença de Deus em seus lares, a presença e o conhecimento de Deus para os nossos pequeninos. Nas pequenas orações singelas, agradecendo o Pai pelo dia de hoje, agradecendo pela casinha, pela comidinha, pela roupinha, agradecendo a escolinha, os amiguinhos, os pais, que muitos têm pais, outros não, tá numa condição mais desfavorável da orfandade, né? Agradecendo ao dom da vida, à saúde. Isso é muito importante, porque dá à criança uma nova forma de entendimento que, acima daquilo que ela vê e pode tocar, existe um plano espiritual que observa, que cuida e que auxilia e que devemos prestar conta no final, que são os cuidados necessários para a nossa vida. Tenhamos essa consciência de quanto é importante a religião, pois eu digo a vocês, meus amigos, que infelizmente, diante da minha profissão, tive tendo contato com crianças em tenra idades, 12, 14, 13 anos, tentando suicídio. E os poucos contatos que eu tive, sempre perguntando aos pais e às crianças, nenhum deles tinham tido contato de conhecimento de Deus, de Jesus, da vida religiosa do Mestre que passou nesta condição na Terra, o legado do seu Evangelho. Se dizem muitos, determinadas religiões, a mais conhecida de todas ser católicos, mas não frequenta a igreja, não se lê um livro, não dá uma referência positiva. E essas crianças, na fase da adolescência, que existe um furor hormonal, dando a labilidade hormonal, que horas fazem eles estarem alegres e eufóricos, e horas fazem eles estarem num estágio de depressão e tristeza profunda. É neste momento que mora o perigo, porque nesse momento eles podem tomar atitude de remoção da vida. E aí, como é que fica a responsabilidade desses pais? Então, eu indico a vocês com propriedade as orientações que o plano espiritual, através das obras espíritas, através do Evangelho, através do Emmanuel, do João Evangelista e de todas as passagens que nós vamos falar hoje e outros livros, a importância de colocar a religião, a filosofia, a ciência, digamos, porque nós somos adeptos ao Espiritismo, que é uma obra completa que explica tudo sobre a vida, de onde viemos para onde vamos. Muito importante nós estarmos assim envolvidos. Então, nós temos que entender que somos educadores, tutores, pais, e aí nós vamos estar com responsabilidade com as crianças, não só apenas nos nossos lares, mas as crianças que estão na rua, as crianças que frequentam o centro espírita, né? Por isso que existe evangelização no centro espírita para as crianças, porque temos que entender que a nossa paternidade é não só consanguínea, mas também é uma paternidade espiritual.
Temos que moldar o caráter dessas crianças para ajudar elas a ingressar no mundo espiritual com um entendimento melhor. Muito bem, eu gostaria de desfechar esses itens, né, de 1 a 4, com uma passagem deste livro Vivendo o Evangelho, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. E ele fala a seguinte situação com o tema Filho de Deus. A criança sente proteção em casa. O homem de fé ampara-se na providência. A criança tem tudo a conhecer. O homem de fé sabe que precisa evoluir. A criança aprende as regras de conduta. O homem de fé acata as leis divinas. A criança confia nos pais. O homem de fé entrega-se a Deus. A criança supera dificuldades no aprendizado. O homem de fé vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. A criança é ingênua, o homem de fé é simples. A criança vive sem maldade, o homem de fé procura o caminho do bem. A criança é naturalmente feliz, o homem de fé cultiva a alegria de viver, de servir. A criança é frágil, o homem de fé é humilde. A criança é promessa dos dias vindouros, o homem de fé é o candidato da evolução espiritual. Criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece seus ditames da disciplina e o do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa de que é rei da criação e assumir definitivamente a criação, a condição de filho de Deus. Finalizando os nossos estudos de hoje, nós vamos comentar a seguinte passagem, que também tem o mesmo nome, Deixai vir a mim as criancinhas, só que está no item 18, é um comentário que João Evangelista deixou numa psicografia em 1863 em Paris, na coletânea que Allan Kardec estava elaborando, né? Então, João Evangelista fala que quando Jesus disse deixai vir a mim as criancinhas, ele estava dirigindo principalmente aos espíritos que estagiam nos ciclos inferiores. Também a esses, né? São espíritos ainda que estão na infância da inteligência, da compreensão, fracos, escravizados e viciosos, ainda cedem às suas paixões e às suas sensações. Jesus tinha suma preocupação. Digamos que são aquelas crianças transviadas que nos causam maior preocupação e que nos deixam dar mais dedicação para que elas possam se modificar. E assim, essa situação, Jesus, ele criou um elo de confiança, assim como a mãe cria um elo de confiança para com seu filho. Jesus fez com que eles se aproximassem dele através da confiança. E nesse interim, Jesus, na verdade, abraçou, iluminou essas almas, né, sedentas de carinho e de atenção, com a sua terna forma de falar e sua misteriosa autoridade. E assim, meus irmãos, nós temos mais um ensinamento de uma frase em que tem tantas vertentes para a gente ver. Crianças, adultos, eram espíritos que se vestiam roupas de homens e mulheres, mas ainda estavam numa condição de inteligência e de compreensão muito ainda infantil. E nós já superamos isso através das inúmeras reencarnações. Nós observamos que a Terra houve uma modificação importante, né? Então nós temos que saber usar a nossa inteligência.
João Evangelista conclui que Jesus deu o início do Espiritismo naquele momento em que ele deu a passagem terrena, porque ele ensinou não crer para crer porque devemos crer, mas ensinou a fé raciocinada, a usarmos a nossa inteligência, apurarmos os fatos, ver se nós temos uma situação que está ligada à verdade. E isso é para tudo que nós devemos entender, é feito para a nossa evolução. Então, meus irmãos, essa era uma passagem que eu queria falar com vocês, mas abusando ainda do nosso livro Vivendo o Evangelho, André Luiz falou muito bem esse item 18, citado por João Evangelista, e descreve com o seguinte tema: Jesus te chama. Guardas a mágoa, mas o caminho é perdão. Arquitetas a discórdia, mas a solução é a harmonia. Cultivas o egoísmo, mas o roteiro é a caridade. Semeia o conflito, mas o objetivo é paz. Mantens o orgulho, mas a bússola é a humildade. Alimentas a intolerância, mas o remédio é paciência. Espalhas o pessimismo, mas o que vale é a esperança. Apregoas o ódio, mas só o amor resolve. Não recuses o apelo divino para o aprendizado do bem. É verdade que ainda não traz o coração puro e tua vida está repleta de imperfeições, mas Jesus te chama ao convívio do Evangelho para que te entregues com esperança, com perseverança, ao esforço da transformação moral. Está aí o convite para nós entendermos, né? Gostaria de, nesse momento, agradecer vocês, a convivência nesse espaço. Fico muito contente, espero ter feito alguma diferença positiva na vida de vocês, através dos estudos, dessa coletânea que eu procuro trazer aqui, além do Evangelho. E desejo a todos um Natal muito feliz, de harmonia, de paz, de saúde, com certeza. Lembrando do aniversariante, no dia 25, termos um tempinho para reunir a família e fazer uma prece de agradecimento. Esse é o melhor presente que nós podemos fazer. E desejo a todos que 2022 seja um ano melhor, de paz, de saúde, de prosperidade, e que possamos ter fé em Deus, porque Jesus está no comando dessa nau e nós temos que ter a fé em nossos corações, para entender que a transformação necessária, existe algumas situações para que a transição possa ocorrer. Fiquem com Deus, que assim seja. Graças a Deus.